Olá, tudo bem? Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Gislene Feitosa. Quem ainda não me segue nas redes sociais, me siga lá. Eu compartilho muito sobre o autodesenvolvimento, espiritualidade e como o hábito, o poder do hábito pode mudar totalmente a sua vida. Hoje eu quero compartilhar algo muito forte que aconteceu ontem comigo. Para quem já me segue, sabe que eu tive uma experiência espiritual muito forte no final do ano passado. Eu realmente tive um contato com o Espírito Santo, muito embora eu meio que duvidasse que isso seria possível, porque muitas pessoas me contavam e sabe quando você acredita, mas você fica meio assim, sabe? Ah, que legal, cara, impressionante, mas nunca aconteceu comigo. De ouvir realmente a voz de Deus e ter certeza que é Ele sem nem 1% de dúvida, porque eu já ouvi várias vezes a voz de Deus, mas sempre tive dúvida. Sempre me perguntei se era coisa da minha cabeça, uma invenção, uma ilusão, ou realmente, será que eu estava naquele momento ouvindo a voz de Deus? E quantos de nós não nos questionamos sobre isso? Quantos de nós não sabemos quando realmente Deus fala conosco? É difícil saber. Porque quando a gente fala de algo sobrenatural, é algo que a gente não entende. É algo que não tem explicação. Tanto é que quem já teve esse contato com o Espírito Santo, quem já teve essa experiência única, não consegue descrever com clareza exatamente o que sente. Quando eu tento falar com palavras para as pessoas, eu só falo que foi muito forte. Foi muito forte, ao ponto do meu corpo sentir uma vibração energicamente muito forte, muito superior a qualquer tipo de vibração energética que eu já tenha sentido na minha vida. É realmente algo muito angelical, muito forte. Você sente que é boa a energia. É uma sensação tão maravilhosa, que dá vontade de você ficar naquele estado para sempre. E eu digo até mais, pode ser até viciante. Porque depois dessa experiência, eu procurei por mais experiências assim. Porque é tão bom, tão bom, tão bom. Eu não consigo comparar nada que eu já tenha sentido nessa vida. Nada, nenhuma experiência, nem mesmo o nascimento do meu filho. São emoções totalmente distintas, totalmente diferentes. Não tem comparação, sabe? Veja bem, eu não tô falando aqui sobre amor, eu estou falando sobre a sensação, o sentimento, tudo o que você sente, a questão da vibração energética, o seu corpo, seu estado depois, como você fica. Eu me senti tão leve, tão em paz, uma paz absoluta, como se eu andasse em nuvens. Mas voltando aqui, eu quero dizer que faz pouco tempo que eu comecei a ler a Bíblia, porque depois desse meu chamado, em 2019, Deus tinha falado comigo. Mas não tinha sido dessa forma, como ele falou no final do ano passado. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, não restou mais dúvidas. Eu tinha que fazer o que ele já tinha me pedido no final de 2019, que eu não tinha feito nem em 2019, nem em 2020, nem em 2021. E ele estava me pedindo para fazer esse ano. Eu enrolei 3 anos. E ainda tô enrolando. Por que é tão difícil a gente fazer o que Deus pede? Porque é tão difícil fazer algo que foge totalmente do que você planejou na sua vida, foge totalmente da sua capacidade, do seu treinamento. Você nunca treinou para aquilo, você nunca se preparou para aquilo. Não é que nem entrar numa faculdade, cursar um curso e saber que você vai se preparar por anos para sair e tentar ser alguém, alguma profissão ali que você estudou. É muito diferente.
causa medo, insegurança. Mas você fala assim, mas como você tem medo e insegurança? Se foi Deus que te falou, se foi Deus que te pediu, Ele já te viu no futuro. E eu sei de tudo isso, gente. Eu sei. Só que eu ainda sou ser humano. Embora eu seja um espírito tendo experiências humanas, eu ainda vivo como uma ser humana, um ser humano, gente. Não tem como eu não me deixar sentir as emoções que eu sinto. E falando em emoções, ontem eu compartilhei uma palavra, porque faz pouco tempo que eu estou lendo a Bíblia e eu gosto de compartilhar o que eu vejo, o que eu estudo. E ontem a palavra que eu compartilhei foi exatamente a da Carta de Tiago. Ele diz assim: ouvir e fazer. Lembre-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. E aí eu coloquei o quão importante é nós sabermos controlarmos as nossas emoções, porque Deus, ele quer que nós saibamos controlar nossas emoções, porque tudo que excede, tudo que é a mais, que deixa nos controlar, isso não corresponde à vontade de Deus. A vontade de Deus é plena, agradável, e é que você esteja sempre em harmonia. Não deixe que nada te controle, sim que você saiba controlar. Só que até aí tá tudo bem, eu entendi, tudo certo. Ontem, nesse meu projeto, nessa minha missão que Deus me pediu para fazer, eu estava numa crise existencial muito forte. Começa a entrar os medos, as crenças limitantes, começa a entrar a síndrome da impostora. Foi um dia bem difícil para mim, bem difícil. Eu procrastinei. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Por que eu tive essa necessidade de gravar esse vídeo? Porque além disso, Deus tinha me preparado uma coisa extraordinária ainda naquele dia, que eu achava que não ia acontecer mais nada, que eu era incapaz mesmo, não ia dar conta, não ia dar certo. Mas Deus falou: ah, minha filha, mas você não vai desistir mesmo. Nem que eu pegue você pelo braço, você vai entender. Ah, você vai. E eu desanimada, naquela bad, tava atrasada para buscar meu filho na escola. Quando a gente tá atrasado, você já percebeu, quando a gente foca nisso, a gente já começa a criar uma ansiedade? Aí a emoção começa a te dominar? Ai, já tô atrasado, meu Deus, isso aqui. Aí você já começa a correr. Ai, eu peguei o carro. Quando você faz sempre o mesmo trajeto, você vai buscar sempre fazer o mesmo caminho. É super normal, porque você vai no automático e você já sabe qual o melhor caminho fazer. Fui fazer meu caminho. Quando eu chego na parte principal dele, tem uma interdição, porque havia caído um poste na rua. Ele me jogou para um outro caminho, fui forçada a entrar em outro caminho, onde tinha vários semáforos, um trânsito horrível. Eu pego a Regis Bittencourt, a famosa BR, e aqui a BR que eu uso é a BR-116. E nesse trecho que eu pego é muito trânsito. Por incrível que pareça, eu nunca pego a via rápida, né? Que tem várias, são 3 faixas. Eu costumo sempre pegar do meio ou a terceira, que são faixas para você andar com menor velocidade. E eu peguei a faixa para você andar mais rápido. E aí, logo que eu entrei, eu já vi como se fosse uma split, sabe? Aqueles carros meio van, meio período escolar, essas coisas, mas era sem nenhum, não tinha adesivos de nada, ela era toda cinza. Começou a dar farol alto e buzinar. Eu já dirijo há muito tempo e nessa minha vida tem várias pessoas que pegam BR e ficam acelerando assim, sabe? Só para ir mais rápido, só por prazer, por loucura. E aí eu não tava entendendo, sabe quando você fica meio nervosa? Que aí você olha pro lado, não dá pra ir pro lado agora?
E ele colado, buzinando, ao invés de tentar jogar e me cortar, e ficou me acelerando. Nesse momento que ele fica me acelerando, eu comecei a ficar nervosa. E aí, sabe quando você não consegue raciocinar? Aí eu buzinei também, eu falei, passa do lado então, não dá pra passar agora, passa do lado. Nisso que ele ficou também, deve ter ficado muito nervoso, ele passou e me ultrapassou. Só que não tinha tanto espaço assim pra ele me ultrapassar. E eu tentei reduzir, nisso que eu tentei reduzir, ainda ele acabou pegando ali no carro, deu uma raspada. Eu fiquei nervosa. Tentei pegar o meu celular pra tirar foto da placa dele e olhando pra onde que esse cara vai, pra onde que esse cara vai. E agora, batendo no meu carro, vou ficar no prejuízo. Aí eu comecei a olhar que tava cortando que nem um louco os carros. Eu, meu Deus do céu, vai bater. É louco, pelo amor de Deus. E aí ele entrou no retorno que eu precisava entrar, que era o meu caminho. E nisso que ele entrou, ele já parou. Porque na frente tinha uma clínica veterinária. Eu parei logo do lado dele. Nisso que eu parei, eu vi ele saindo com um filhotinho. Aí eu fiz, poxa vida, era por isso que ele tava tão acelerado, nossa. Aí sabe quando você já fica, poxa, sabe? Você já se sente mal, porque você tava nervosa e tal. E aí eu saí, dei uma olhada, tava arranhado, tava lá, ralado. Aí eu entrei na clínica, esperei ele falar com um profissional, falei, olha, eu super entendo a situação, a gravidade da situação, mas precisava bater no meu carro, cara, precisava bater no meu carro. Aí ele falou, não bati no seu carro. Eu falei, bateu sim, pode olhar, você raspou ali do lado. Aí a gente foi pra fora, eu mostrei pra ele, ele falou, olha, com polimento aqui sai, fica tranquila, passa seu telefone. Aí eu falei, não, passa o seu, que aí eu já ligo, já vejo se o telefone realmente é da pessoa, né? E aí ele falando, ele falou, desculpa, é porque nossa, eu tô muito nervoso, porque ele resgatou esse gatinho no meio da BR. E um tava esmagado já pelo carro, gente. E aí ele agiu na emoção também, no calor do momento, ele veio que nem um louco, digamos assim, mas ele agiu pela emoção de tentar salvar aquele gatinho, de salvar, na ânsia de salvar, na ânsia de salvar. E eu também me deixei me levar pela emoção e acabei falhando, ao invés de me acalmar, ver a melhor situação, ultrapassar, dar passagem pra ele e ficar calma, tranquila. Você entendeu? Mas as coisas de Deus são perfeitas. E ele queria me mostrar algo. Ele queria me mostrar algo. E aí, conversando, na hora que eu conversei com ele, que eu troquei telefone com ele, que ele falou da história do gatinho, eu me senti tão envergonhada, com tanta vergonha de ter me deixado levar pelas emoções. Logo eu, que sempre falo o quanto é importante a gente saber controlar as nossas emoções, o quanto é importante nós sabermos ter autoconhecimento, autodesenvolvimento pessoal, estava ali falhando. Poxa vida. Mas, como se não bastasse, eu pergunto para vocês, qual seria a probabilidade dessa pessoa morar no mesmo condomínio que o meu? Me diz, se não é coisa de Deus. Sim, meus queridos, ele mora no mesmo condomínio que o meu. Impressionante. E aí eu falei, tá tudo em casa, fica tranquilo, vai cuidar do gatinho, depois a gente vê isso, vou lá buscar meu filho, e é isso. Porque, gente, já bateram no carro e eu fiquei super tranquila. Eu fiquei super tranquila, tranquilérrima. Mas por que aconteceu isso? A gente tem sempre que perguntar, por que eu me deixei levar pelas emoções? Saber reconhecer que errou, saber reconhecer que, cara, por que eu falhei? Qual que é a raiz desse problema? É fundamental. Isso sim é saber evoluir, porque você não vai acertar 100%. Desculpa, você vai errar, você vai falhar, você é ser humano. Não dá para ser perfeito. Não existe perfeição, não, gente. Se você acha que você vai ler a palavra
ou vai seguir uma religião, ou vai fazer não sei o quê, alguma coisa impressionante, vai ser perfeito. Não. A gente está aqui para evoluir. Nós estamos aqui para aprender. E evolução são processos que nós passamos. E saber sempre reconhecer quando falha é ótimo, é fundamental. Isso vai te fazer mais forte, isso vai te dar sabedoria, isso vai te fazer crescer. E no momento que eu entrei no meu carro, eu agradeci a Deus. Falei, obrigada, Senhor, obrigada, me perdoa. Me perdoa porque eu não fiz o que o Senhor ensinou. Eu não fui uma boa filha. Me perdoa de coração. Abençoe essas pessoas, abençoe esse gatinho, mas me perdoa. Me perdoa. E eu senti uma energia tão boa dos dois. Uma energia tão maravilhosa, sabe? Foi uma conexão meio que imediata. Eu até falei que eu quero ser amigo dos dois. Já quero ser amiga. E, enfim, fui buscar meu filho, tudo, voltei, vim pra casa. Assim que eu tenho minha rotina espiritual, assim que eu escutei a oração também falou algumas coisas que fizeram sentido com relação à minha missão, a missão que ele me deu. E do nada entrou um vídeo aleatório de 3 anos atrás do Thiago Brunet. E Deus foi falando comigo através da palavra. Mas ele falou tanta coisa. E uma das coisas que ele falou foi que me marcou assim de verdade, foi uma passagem da Bíblia, onde Jesus pede, antes de ser crucificado, ele pede o seguinte para Deus: Senhor, na verdade ele chama de Pai, né? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Quando ele fala isso, ele se refere ao destino dele de ser crucificado, porque ele também tinha medo. Ele também não queria fazer o que Deus havia planejado para a vida dele. Ele sentiu medo naquele momento. Mas antes de terminar a frase, ele concluiu dizendo: mas faça conforme a tua vontade e não a minha. E ali foi para mim. Ali, nossa, nesse momento, fora as outras demais coisas que foi falando, não tinha como não se emocionar. Ontem eu fiquei muito emotiva porque às vezes você não entende, não compreende quando Deus realmente fala com você. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para que você tenha sabedoria e discernimento para enxergar tudo que ele está usando para se comunicar com você. Muitas vezes não vai acontecer essa conexão com o Espírito Santo. É muito raro isso acontecer. Não é toda vez que alguém vai em algum lugar que vai ter conexão com o Espírito Santo. Não é assim. Não é assim. No meu caso foi necessário, talvez no caso de uma outra pessoa seja necessário, mas não todas as vezes que ela for em algum lugar. Eu nem na igreja estava, para vocês terem noção. Eu não sigo nenhuma religião, porque eu acredito em diversas coisas. E se eu acreditar apenas em uma religião, eu estou entrando em conflito comigo mesma. Porque aí eu passo a me questionar com outras religiões que tem algumas coisas que eu também acredito que sejam reais. Então, eu não sigo nada que é muito certo. Ah, é isso e ponto. Não, para mim não é isso e ponto. Para mim são várias coisas. Deus tá nos pequenos detalhes, e isso é assunto para outro vídeo, senão a gente fica falando aqui. Mas Deus é Deus. E não é sobre religião que a gente tem que falar. A gente tem que falar sobre a palavra dele. Nós temos que falar sobre os ensinamentos dele. E, acima de tudo, sobre fazermos o que ele ensina. Praticar o que ele ensina. Porque não adianta também você falar que segue uma religião X e em todo culto, em todos, tudo, missa, qualquer que seja a sua religião. E aí, quando você sai daquele lugar, você sai falando mal, você vive uma vida tóxica, você não prega a palavra.
não exerce a palavra. Deus não quer saber qual religião você segue. Se você ler a Bíblia, Deus nem fala de religião. Não existe uma religião. O que aconteceu? Pegaram a palavra e criou a Igreja Católica. Pegaram a palavra, criou a Igreja Evangélica. Pegaram a palavra e tem o kardecista. Você entendeu? Tem várias religiões. Mas se você vê o embasamento, é da Bíblia. A Bíblia é uma só. Deus nunca falou que era de uma religião. Então, ao invés da gente brigar entre si, questionar a religião do outro, julgar a religião do outro, ter raiva do outro, você tá vendo que todos esses sentimentos, eles não fazem o menor sentido com o que a palavra prega? Não faz. Não tem nexo. Não é o que Jesus ensina. Não é que Deus prega e nunca pregou. E é por isso que eu senti forte que eu deveria vir aqui falar com vocês sobre isso. Eu deveria. E eu tô pra cumprir algo tão desafiador, uma coisa que eu nunca fiz na vida. E é difícil, gente. É muito difícil você fazer algo que você nunca fez. Que você só tem que ter fé. Porque Deus falou que é o que você tem que fazer e acabou. É isso que eu tô te pedindo, faça. Seja obediente. Até quando você vai ser desobediente? Você viu que eu tive que fazer com você porque você não obedeceu o meu ensinamento? Tive que causar toda uma situação, um conflito, para que você entendesse a minha mensagem. Fora isso, gente, eu criei uma conexão muito forte com esse meu vizinho que mora no mesmo condomínio que eu. E a gente foi trocando mensagens e tal. E foi uma coisa muito importante que ele falou pra mim. Ele falou assim: que bom que nós estamos conversando, você me trouxe paz. Quando ele falou isso, eu falei, agradeci mais uma vez a Deus e falei, nada é por acaso. Falei pra ele, nada é por acaso. Tudo acontece e tem um porquê. E sem saber, você foi uma resposta de Deus na minha vida. E cara, ele também ficou emocionado, foi muito bom essa troca. E eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus vai unir as pessoas para que elas cumpram o propósito dela nessa terra. Então, se você se permitir a encontrar esse tipo de pessoa, se permitir, quando Deus mostrar as pessoas certas, elas entrarão no seu caminho na hora certa. Falarão exatamente o que você precisa ouvir. Em alguma situação que poderia ser uma situação que eu só levasse pro lado negativo, saísse de lá reclamando, ou chegasse em casa e falasse, pô, o cara bateu no meu carro, andou que nem um louco, sabe? Porque as pessoas, elas não assumem a responsabilidade dos seus atos. Elas não reconhecem o erro delas. É mais fácil culpar o outro, só apontar o dedo pro outro e falar que o outro tava louco, desesperado. E ainda mais quem não gosta de bicho, quem não dá valor pra bicho, fala assim, por causa de um bicho, por causa de um gato. Podia ter matado alguém, podia ter ocasionado um acidente, podia ter... Sabe, a pessoa ela busca um culpado. Ela não reconhece o seu erro. Enfim. Essas pessoas, infelizmente, ainda não despertaram. Quando eu falo despertar, é você ter esse despertar espiritual, essa sabedoria e uma certeza de que a vida é muito mais do que só pagar boleto, só ficar na rede social, só viver essa vida no automático, no piloto automático. E quando você se vê, você tá doente, você tá emocionalmente o bagaço, entende? E você não sabe nem por onde você começa a arrumar essa bagunça interna aí dentro de você. Aí muitas vezes você vai procrastinar, muitas vezes você entra em algum vício para suprir essa falta, para suprir algo que você ainda não sabe resolver na sua vida. Então eu quero que vocês fiquem atentos a partir de hoje a todos os sinais que Deus te mostrar. Sejam humildes para reconhecer o erro de vocês. A gente é falho, a gente é ser humano.
Você não vai conseguir ser 100% perfeito. E Deus nem quer que você seja 100% perfeito, senão você não seria ser humano. Você seria Deus. Deus que é onipresente, onipotente, Ele é perfeito. Nós não. Nós estamos aqui para evoluir, aprender. E como a gente aprende? Aprende errando. Entendeu? A gente precisava muito ter compartilhado isso com vocês. Eu até tentei gravar um vídeo anterior, mas eu acabei me emocionando e parei. Aí você fala, ai, por que você não deixou? Eu falei, não. Acabei me emocionando. E aí eu parei e comecei de novo. Mas eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. O que eu quero dizer para vocês é que antes de só ler a Bíblia, apliquem a palavra. Entendam profundamente o que ela quer dizer. E acima de tudo, olhe para o próximo, tenha empatia, entenda o caso dele também e reconheça o seu erro, reconheça onde você errou, aonde você falhou, para que nas próximas vezes você não fale mais. Pelo menos não na mesma coisa. Então, num trânsito, se acontecer novamente isso, a probabilidade de eu deixar ser levada pelas minhas emoções vai ser muito baixa, porque na hora eu vou entender o que eu preciso fazer. É por isso que situações servem de aprendizado. Por pior que elas pareçam ser, são aprendizados. E uma coisa que eu disse pro rapaz de ontem do meu vizinho, eu não vou falar o nome dele, tá? Porque não faz sentido, ó, talvez alguém conheça, e eu vou preservar essa questão, até porque eu nem falei nada pra ele, que ia gravar um vídeo falando sobre isso. Mas o que eu falei pra ele ontem foi, como já dizia Albert Einstein, você tem duas opções de viver sua vida. Ou você vive ela como se tudo fosse um milagre, ou como se nada fosse um milagre. E a escolha é sua. Se você escolher a opção 2, como se nada fosse um milagre, você vai viver uma vida triste, infeliz, medíocre e sempre vai ter um culpado para tudo menos você. Nada vai estar bom o suficiente, porque milagres não existem. Mas quando você vê que tudo é um milagre, tudo se torna leve, tudo se torna ensinamento, tudo se torna possível. Então, vivam a partir de hoje como se tudo fosse um milagre. Ai, que bom ter compartilhado, eu pedi muito para Deus, Espírito Santo, fazer com que eu dissesse as palavras certas para que cheguem para as pessoas certas esse vídeo. Tanto é que eu senti no meu coração que eu tinha que fazer esse vídeo não só para o Instagram, mas também para o YouTube. Então, se você ainda não me siga nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir. E principalmente, se você sente que existe alguém que você conheça, que precisa ouvir tudo que eu disse aqui, manda esse vídeo para essa pessoa, por favor. Não sou eu que tô pedindo. Você já sabe quem é, porque isso veio na minha cabeça agora. Foi fluindo, então faça o que mandar o seu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por tudo. Gratidão por você ter chegado até o final desse vídeo. E, gente, fiquem com Deus.